Bom, fala aí galera, meu nome é Bruno Barreto, tranquilo? E hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo que a gente trabalha sobre as questões sobre hidrografia, tranquilo? Vocês já viram, é toda a questão geopolítica e de distribuição da água, e agora a gente vai começar a trabalhar as águas continentais. Então a gente separa entre águas continentais e águas oceânicas. E aí a gente, a partir dessa separação, tem um conjunto de conteúdos que vão ser trabalhados aqui e o finalzinho dessa aula, o final desse conteúdo, trabalhado na segunda parte. Tranquilo? Que é a próxima aula de vocês. Olha só, galera, se liga aqui. Quando a gente trabalha, então, as águas continentais, o que eu estou querendo falar com isso? Eu estou querendo estudar corpos hídricos que estão restritos à presença dentro de continentes. Então, eu tenho rios, que vocês já ouviram falar, lagos, lagoas, que tem praticamente nenhuma diferença, muda principalmente o tamanho, a profundidade, mas é praticamente a mesma forma, Lagos e lagoas, mares fechados e aquíferos, Então eu tenho estes conjuntos de corpos hídricos formando o que a gente chama de águas continentais. Vocês vão ver que boa parte dessa aula vai estar pautada no estudo sobre os rios, Mas desde já começo a falar que lagos e lagoas são depósitos de água, eu tenho alguma feição no relevo, algum buraco, uma depressão formado ou por movimento tectônico, ou por erosão glacial, ou até mesmo artificial. Por exemplo, Brasília tem o Lago Paranoá, que é um lago artificial. Existem lagoas, Lagoa Rodrigo de Freitas aqui no Rio de Janeiro, que não é artificial, mas é bastante modificada pelo homem, e lagos espalhados pelo mundo todo, Mares fechados, esses geralmente são áreas onde eu tenho foz de rios, E aquíferos, Que é um conjunto de água subterrânea. Então é quando eu tenho grandes reservatórios de água, só que embaixo da terra, tranquilo? Aquíferos hoje, possuem uma quantidade, um volume de água até mesmo maior do que o resto desses outros corpos hídricos aqui, Então, galera, aquíferos são grandes reservatórios de água. O Brasil tem um aquífero hoje, na verdade tem 2 aquíferos que são bastante volumosos, são 2 dos maiores do mundo, que é o aquífero Guarani, o mais famoso, e o sistema de aquíferos da Grande Amazônia, que também já foi chamado de Alter do Chão, mas hoje é conhecido mais como sistema de aquífero da Grande Amazônia. Tranquilo? Olha só, eu coloquei aqui só um dado, olhando assim parece que ele está meio incompleto, mas vem comigo, As águas continentais correspondem a aproximadamente 25% da água doce disponível. Aí você tem que lembrar de uma outra aula que você já teve, De toda a água da Terra, 97%, 97,5% de água salgada, entre 2,5% e 3% de água doce. Dessa água doce disponível, 70% vai estar presente principalmente nas calotas polares, entre 70% e 75%. Entre 20% e 25% eu vou ter de água doce disponível. Bruno, está faltando a porcentagemzinha aí. É água que está presente na atmosfera em forma de vapor, principalmente. Então, o que a gente está pegando aqui o que eu quero que vocês prestem atenção é que do pouquíssimo de água doce disponível que eu tenho no planeta, 25% só corresponde ao que a gente de fato vê, que são as águas superficiais, E o aquífero que a gente não vê, mas a gente também pode consumir, Então, galera, a gente já repara que é muito pouco, Que boa parte da água doce disponível do mundo ou está presente nas calotas polares ou está fora do nosso alcance visual, Pouquíssimo, na verdade, tirando o aquífero, vai estar presente aqui nas áreas superficiais. Isso é perigoso. Aqui no Brasil, a gente não tem esse problema, O Brasil é o país mais rico em água doce do planeta. Então, é difícil a gente ter escassez de água aqui no nosso país. Só que se a gente pensar, já no Nordeste, Caatinga, já há escassez de água. Em outros países do mundo, o consumo da água já é muito mais controlado do que aqui no Brasil, exatamente por não ter tanta disponibilidade como existem aqui. Então, galera, ela, além de estar numa quantidade não tão alta assim, ela é muito má distribuída,
Então ela é má distribuída, essa distribuição faz com que alguns países tenham muita água disponível, outros países não tenham tanta água assim, e ainda digo mais para vocês, como vocês já viram na parte geopolítica, existem países que têm um conflito, uma tensão geopolítica por causa dessa disponibilidade, tá? Isso aqui eu só coloquei para a gente, de fato, contextualizar sobre águas continentais, que têm o seu uso associado principalmente a essas três atividades aqui. A agropecuária, que vai ser a maior responsável, tá, pelo consumo da água, aproximadamente 70% da água doce do mundo é utilizada na agropecuária. Tudo isso, tá? E essa água utilizada aqui, ela é principalmente destinada à irrigação de plantações agrícolas, tá? Hoje esta é a atividade no mundo que mais consome água, a irrigação de plantações agrícolas, tá? Continuando a indústria, entre 20% e 22%, tá? E o uso doméstico, né, que é tanto para geração de energia ou para o nosso consumo próprio, entre 8% e 10%, tá? Então, galera, essas três atividades aqui são as principais atividades responsáveis pelo consumo das águas continentais. Ah, Bruno, mas eu li que tem lugares que fazem a dessalinização da água para consumir, por exemplo, na agricultura. Sim, mas ainda é minoritário, tá? São países que têm muito dinheiro e que não tem tanta água doce assim. Exemplo, Israel. Tá? Israel é um dos países que domina a prática da dessalinização da água, tá? Mas é uma questão muito específica, uma necessidade muito própria deles, tá? Olha só, galera, continuando aqui, ó, a gente começa a falar sobre o ciclo da água, tá? Sobre o ciclo da água. E aí vem comigo. O ciclo da água, vocês já deram, é aquele desenhozinho, que tem as arvorezinhas, as casinhas, os lagos. Aí a gente vê a evaporação, a setinha para cima, né? A formação das nuvens, onde aquele vapor de água vai se condensar, tranquilo? Ou seja, o vapor se transforma em líquido. E aí, quando fica pesado, entre aspas, a precipitação, ou seja, a chuva, né? A gente está acostumado a ver mais em formato de chuva, tá? E a precipitação, depois que essa água cai, ou ela pode ser drenada, então caiu aqui, ela vai ser ou drenada ou absorvida pelo solo, imagina que isso aqui é o chão, ela vai ser absorvida, imagina que azulzinha é a água, drenada, ou ela vai ser escoada. Então, imagine hipoteticamente que eu tenho aqui meu morrinho, tranquilo? E quando chover, ó, essa água ou ela vai ser absorvida pelo solo, ou ela vai ser escoada. Tranquilo? E aí vai fazer, né, vai fazer parte de lençóis freáticos subterrâneos, de aquíferos, ou essa água escoada vai ser depositada, vai ser armazenada em lagos e lagoas. Tranquilo, galera? Tá? Então aqui eu resumi o ciclo da água para vocês, tá? Não tem ordem, eu poderia começar pela condensação, mas acho que faz mais sentido se eu trabalhar que primeiro a água passa por um processo de evaporação e evapotranspiração das plantas, evaporação quando vai direto de corpos hídricos, tá? Condensação seria a segunda fase, né, que eu já falei para vocês, aquele vapor d'água se transformando em líquido, tranquilo? Venho para a terceira parte, que é quando essa água que evaporou, ela volta, tranquilo? E por último, o escoamento, ou a absorção dessa água. De boa? Tá? Ciclo da água, recomendo que se vocês estiverem agora assistindo essa aula, ou no celular ou no computador de vocês, dá uma pausa, coloca no Google, ciclo da água, vai aparecer uma imagenzinha, tá? E aí tudo isso que eu falei para vocês vai ficar muito mais claro vendo a imagem, tá? Ou no livro, né? Livros didáticos, apostilas, também aparece esse tipo de imagem. Perfeito? Passamos do ciclo da água, a gente começa a trabalhar de bacias hidrográficas. Lembra que eu falei que a gente vai focar muito nesses rios aqui, tá? Quando a gente fala de bacia hidrográfica, galera, presta atenção, tá? Eu estou falando de um conjunto formado pelo rio principal e um conjunto de afluentes, tá? É como se eu tivesse o rio principal, tranquilo? Ó, o rio principal e um conjunto de afluente. Então, ó, esse desenho, eu desenho muito, né? Fala tu. Desenho muito. Aí o câmera tá aqui atrás, tá impressionado. Dá pra ver na cara dele aqui. Ele tá de máscara e eu tô vendo o olho dele arregalado de emoção. Eu desenho muito,
tá? Olha só, galera, se liga aqui, ó. Isso aqui seria a representação, tá, de uma bacia hidrográfica. O rio principal, que é o maior, tá, e um conjunto de afluentes, que é como se fossem esses rios, entre muitas aspas, auxiliares, né? Mas essa água toda vai confluir, é difícil, mas ela vai se direcionar ao rio principal, perfeito? Eu tenho a nascente do rio, ou as várias nascentes, tranquilo? E aqui no finalzinho dele eu tenho a foz, a gente vai ver isso já já no quadro que está aqui do meu lado, tá? Olha só, então isso aqui seria uma bacia hidrográfica, tá? O limite dela vai ser o que a gente chama de divisor de água. Tem um morro, o rio passando aqui, e aqui tem outro morro. Aqui é um divisor de água, aqui é um divisor de água, tá? É só isso. Estou falando só para exemplificar para vocês, mas acho que isso não é nem tão importante nesse momento da vida de vocês, tá? Mas olha só, e isso aqui, por favor, pelo amor de Deus, guarda aqui no coração. Olha só, o fluxo da água sempre no sentido das áreas mais baixas, então o rio nunca sobe. O rio, ele nasce nas áreas mais altas, geralmente, não obrigatoriamente, mas ele nasce nas áreas mais altas e ele flui no sentido das áreas mais baixas, tá? Então isso é importante que vocês saibam, né? Pô, pensa, vocês nunca viram uma cachoeira invertida, né? A cachoeira, ela já está aqui, a água cai, tranquilo? Até existem fenômenos por causa do vento e tal. Vocês vão olhar no Google e falar, pô, ele está errado, está falando besteira. Não, eu sei. Mas, né? A cachoeira, ela vem aqui, caiu a água, tá? Não existe cachoeira invertida, o rio sempre desce, o rio nunca sobe. De boa, galera? Isso aqui é essencial, pelo amor de Deus, tá? Olha só, e aí, aqui, vocês vão me achar um pouco chato, mas eu preciso passar esses conceitos para vocês, tá? Os rios, eles podem ser endorreicos ou exorreicos. Bruno, qual é a diferença? Rios endorreicos, eles sempre terminam dentro do continente. Então, tanto a nascente quanto a foz estão dentro, a nascente sempre, mas a foz está dentro do continente. Então é como se esse rio terminasse num mar fechado ou numa lagoa ou num lago, por exemplo. Tá? Rios endorreicos têm a sua foz, que é a parte finalzinha dele, dentro do continente. Rios exorreicos têm a sua foz no oceano, tá? Em mares ou oceanos. Tá? Rios podem ser perenes, nunca secam, temporários, só estão presentes no período das cheias ou no período das chuvas, né? O período que chove mais forma rios temporários. Então aquele rio vai ser um rio que vai ficar ali 3, 4 meses, 2 meses, e aí depois ele seca de novo. Tranquilo? Isso acontece muito em áreas semi-áridas, tá? No Nordeste é bastante comum, tá? E rios efêmeros, que são rios que só surgem durante o período de uma chuva muito forte. Choveu muito, aí formam um rio. Tá? Passou essa chuva, vai passar, sei lá, 1 horinha, 2 horinhas depois, esse rio não está mais lá. Isso aqui é muito comum em áreas de canyon, tá? Onde eu tenho os canyons, né? Não sei se vocês já viram as montanhas que tem os caminhos entre elas, assim, e aí durante as chuvas são formados rios efêmeros, tá? Rios podem ser de planalto, áreas elevadas, declive acentuado ou de planície. Né? Rios que vão estar em áreas mais baixas, com correntezas mais lentas, tranquilo? Rios que podem ser mais utilizados para navegação, rios de planície, rios de planalto para geração de energia elétrica, já para aproveitar que a água está descendo com força. Tranquilo? Só para explicar o porquê que eu estou falando isso para vocês, tá? E o regime da água do rio, ele pode ser pluvial, minha chuvinha aqui, ó, que eu já mostrei para vocês. Tranquilo? Nival. Gente, eu juro que eu não vou saber desenhar uma neve, vou fazer um asterísticozinho aqui. Imagina na cabecinha de vocês que isso aqui é a nevenzinha da Frozen, tá? Let it go, tá? Então, nival, pluvial ou misto, que vai pegar os dois, tá? Bruno, como assim? Não entendi esse regime. Eu tenho o rio aqui, perfeito? Tá? Imaginem que aqui perto das nascentes tá chovendo muito. E se começar a chover muito aqui perto das áreas nascentes, o que vai acontecer? O volume de água que vai vir para o rio principal vai ser muito maior. E é isso que a gente chama de regime, tá? Na estação das chuvas, né, imaginem que aqui perto dessas nascentes tem uma época do ano que chove muito.
tá? E aí nessa época do ano, onde aumenta muito o regime de chuvas, eu tenho um aumento do volume de água nesse rio aqui, é o que a gente chama de cheias, tá? São as cheias. Então, vai aumentar o volume de água, então esse rio vai ser um rio de regime pluvial. Tranquilo? O regime nival é o período em que eu tenho descongelamento da neve. Então, a neve congelada, ela derrete, essa água vai direto para o rio, tá? E aí, quando eu tenho esses dois processos, eu tenho um rio chamado de regime misto. Por exemplo, o Rio Amazonas, tá? Olha só. E aí, já para a gente terminar essa aula, galera, eu boto esse desenhozinho aqui e imaginem, viaja comigo, isso aqui seria um rio, tá? Por isso que eu fiz de azul. Beleza? Esse rio, ele tem a nascente e ele tem a sua foz. De boa? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é isso aqui, ó, tá? Olha só. Existe um termo que a gente usa na geografia e pode ser que ele apareça para vocês. Sempre que vocês escutarem, ao falar de rios, do termo amontante, eu estou fazendo referências ao lado da nascente. Então, estou andando aqui, estou andando aqui com meu amigo, sei lá, Renato. Renato, a montante deste rio tem uma casa que foi da minha família. Ou seja, no sentido da nascente do rio, tem uma casa que foi da minha família. Ou a montante tem uma área boa para a gente tomar um banho, para pescar. Vocês vão falar assim, pô, nunca vou usar isso na minha vida. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, eu falo, tá? E a montante, então, é a parte da nascente e a jusante vai fazer referência à foz, ao lado da foz. Tranquilo? Esse rio dividido em alto curso, médio curso e o baixo curso. De boa? Né? Então eu tenho o alto curso do rio, o médio curso e o baixo curso. Se eu fosse colocar aqui, por exemplo, uma usina hidrelétrica, quais são as melhores áreas? O médio curso disparado é melhor, eu tenho declive e posso até colocar aqui perto da nascente. Só que aqui o impacto ambiental ia ser devastador. Então, geralmente, as áreas escolhidas são no médio curso do rio. Tá? Por exemplo, se eu vou colocar uma indústria, uma cidade, perto da foz, nas áreas de planície, é mais apropriado. E a última coisa que eu quero que vocês tenham, né, que vocês peguem nessa aula de hoje, é que essa foz aqui, ó, a foz de um rio, ela pode ocorrer de duas maneiras. Tá? Essa foz, ela pode ocorrer o que a gente chama de delta, foz em delta, tranquilo? Que é quando o rio, lembra desse rio aqui, ó? Então imagina que esse rio seja isso aqui, tá? Esse aqui é o sentido dele. Quando eu tenho a foz em delta, eu tenho esse triângulo aqui. E aí o que é esse desenho? O que eu estou mostrando para vocês? Que a água, ela vai ter vários pontos de conexão com o mar, ou o mar fechado, ou o oceano. Tranquilo? Então eu tenho várias saídas. O que são essas bolinhas que eu fiz aqui? São ilhas fluviais, tá? E aí por que o nome delta? Porque faz um triângulo, tá? Né? Delta. Perfeito? Tá? Então essa foz pode ser em delta ou essa foz ela pode ser em estuário, tá? A foz em estuário é quando você tem simplesmente um ponto de ligação da foz com o mar. Tá? Vamos chamar ele de mar. Perfeito? Então, a foz podendo ser em delta ou estuário, tá? Aqui a gente termina nessa parte aqui os principais conceitos dentro de bacias hidrográficas, galera. Valeu? Espero que essa aula tenha ajudado vocês, tá? Qualquer coisa, conte com a gente.